Milagrosa Santa Eufémia, de José Maão de Moraes, na sentada da corredora à frente dos Pinhais. A uma altura de 809 metros no meio da encosta do lado nordeste da Serra da Estrela, está escondida uma das maiores relíquias de Portugal. Sobrevivente de gerações, tradições e com uma alma viva de história a céu aberto, chama-se ela a Aldeia de Linhares da Beira. Atualmente, Linhares da Beira é uma freguesia do concelho de Salurico da Beira com mais de 15 km². Está incluída no programa das aldeias históricas. Pedra por pedra, paredes, ruas, fontes e mistério. Aqui jaz toda uma história fantástica, lendas, mitos passados de geração em geração, que contam com histórias de um passado rico, bem guardado até aos dias de hoje. Linhares da Beira é uma das 12 aldeias históricas de Portugal. À frente da igreja há lá dois bancos. Sim. Um é para namorarem e o outro é para passar o tempo. Pois eu sento-me naquilo para passar o tempo, porque se vão as duas pessoas para o outro banco é para namorarem. Uma só não é para namorar, é para passar o tempo. Ar puro, águas límpidas, paisagens de cortar a respiração, misturadas com ruas cobertas de arte medieval e renascentista, esta aldeia e as suas gentes exigem de nós uma atenção especial. A simpatia e o aconchego que não encontramos na cidade faz de Linhares da Beira o paraíso a olhos vistos. No ano de 1169, Linhares da Beira foi fundada por Dom Afonso Henriques e desde logo mereceu o estatuto de Vila de Linhares da Beira. Com origem na Reconquista Cristã, foi desde logo uma vila de referência na época. Teve como povoação os povos pré-romanos e existem registros da passagem de visigodos, romanos e muçulmanos. Até ao século XVI, a vila de Linhares da Beira era importantíssima. Fazia parte do sistema defensivo que guardava a bacia do Mondego. Tinha sido estrategicamente concebida na retaguarda das fortificações da Raia Beirã. Com um imponente castelo construído numa superfície rochosa que domina todo o vale do Mondego e com uma povoação que habitava toda a encosta do castelo a partir da fortificação. O alcaide Dom Rodrigo Mendes estava encarregado de proteger os bens, a povoação e o território, e para isso dispunha de muita força militar. Bastante autónoma para a época, a aldeia de Linhares da Beira tinha um concelho que organizava a vila económica e social de todo o povoado. A igreja estabelecia as paróquias e ainda hoje a aldeia reflete toda essa organização, pois Linhares da Beira tem a mesma configuração que na altura medieval. É chamada então de aldeia medieval. A separar os quarteirões, somos surpresos por ruas estreitas e irregulares, por travessas que recortam as casas e que são ponteadas por escadas aqui e ali. Apesar de toda esta desorganização de algumas construções, procurava-se na altura introduzir disciplina no traçado urbano e toda a povoação foi obrigada a fazer as suas hortas e jardins dentro de muros. Eram criados então os primeiros logradouros.
No meio de todo um labirinto indisciplinado, medieval e quinhentista, quem visita Linhares da Beira fica surpreso quando é constatado que a mesma foi construída a partir de 3 eixos principais: o Largo da Misericórdia, à entrada da povoação, o Largo de São Pedro, no cimo da povoação, e o Largo da Igreja, próximo do castelo. Porque a Santa Eufémia é dia 16 de setembro. E nós aqui mudámos para o 3º domingo de agosto. Porquê? Mas sei eu. Sabe porquê? Por causa dos imigrantes. Porque eles é que fazem a festa. Exatamente. Eles fazem muitas coisas, dão muito dinheirinho, dão muitas coisas para a festa. Quando é em setembro, já cá não há ninguém. Exatamente. E assim ainda se divertem, ainda fazem as suas coisas e está tudo bem. E depois tem o 16 de setembro. Linhares que é? Não vai cá ninguém. As pessoas cá estão acamadas, umas estão em casa. E estão a comer no centro do dia. Vão lá levá-lo a comer, porque as pessoas estão no centro do dia. Vão lá levá-lo a comer. Algumas já estão no lar. Olha, a minha mãe, que Deus tem, morreu com 96 anos e meio. Era aqui de Linhares? Era daqui de Linhares. Morou naquela casa onde está o Santo António, na casa da Roda. E eu também lá morei. Somos 4 irmãos e depois lá nascemos. No ano de 1849, Linhares da Beira tinha mais de 7.000 habitantes e no ano de 1855 o concelho que comandava toda a antiga vila de Linhares da Beira foi extinto, deixando de ser vila para passar a ser aldeia. O seu estatuto foi roubado para aquela que hoje conhecemos por Vila de Salurico da Beira. E a partir daí começou a desertificação de Linhares da Beira até aos dias de hoje, ficando no tempo, nas ruas e nas folhas antigas, a grandiosa vila cheia de gente, a outrora vila de Linhares da Beira. Tantos séculos de grandeza e de independência esquecidos em tão pouco tempo. O encanto desvaneceu nas encostas da Serra da Estrela, como que de um tesouro adormecido se tratasse. Não era nada mais que uma aldeia perdida. Durante muito tempo foi assim, mas hoje já não é. Linhares acordou, meio que lentamente, e faz o encanto de todos os visitantes que não se cansam de desvendar os mistérios das ruas apertadas, acompanhando a par e passo a simplicidade e a hospitalidade das gentes da terra. É uma aldeia maravilha que faz parte dos roteiros turísticos atuais. É impossível viajar por aquelas ruas e não imaginar os antigos povos com os seus trajes da época. É impossível não sonhar. Com casas tradicionais construídas por toda a parte, tantas dimensões, tantos materiais e decorações, há algo que se destaca: as janelas e as portas. A conhecida albergaria que serviu de hospital e na qual havia uma roda metade dentro do edifício, metade fora. Continha pequenas cestas e nelas as mães que não podiam ou não queriam os seus bebés os punham nas cestas que, ao recolherem dentro do edifício, voltavam sempre vazias. As crianças nunca mais eram vistas pelas suas progenitoras, eram criadas naquele centro e eram adotadas. Edifício esse que hoje funciona como centro de apoio a idosos e que alberga uma das maiores lendas da aldeia de Linhares da Beira. Aquela casa é a Albergaria Velha e é a casa Fortaleza. E eu tenho a janela onde criavam a casa da Roda, onde criavam os meninos que eram abandonados. E então
quem não queria meninos, chegava lá, punha na roda e a roda circulava e já não vinha uma criança. Bom, um dia, Santo António, eu estou à porta dessa senhora, e essa senhora chamava-se Dona Lopa. Santo António, bem vestido, bem engravatado, bateu à porta e disse: a sua criada está onde? A minha criada saiu agora há pouco tempo. Então, olha, você não está a servir com o diabo. Senhora, como é que isso pode ser? Serve-me bem, estou muito contente com ela e adivinha-me todos os meus pensamentos. Mas olha, vou-lhe dizer uma coisa: deitai farinha ou cinza no soalho, que outro dia vereis as pegadas da cabra. E assim ela fez. Eu sou farinha, outro dia a criada saiu, a patroa passou por lá e viu as pegadas da cabra. E então ficou a saber que realmente que era verdade que dizia Santo António. O Santo António não faz mais nada. Expulsou a criada, mas antes de expulsar a criada, ela retorquiu e chorou. E disse para mim, e disse: ai de mim, já tinha uma alma a quase ganha e já a perdi. Santo António retorquiu e tornou-me a dizer: ergueu o braço para o castelo e ele foi arrebentar, o diabo foi arrebentar a uma figueira, e essa figueira, onde ele arrebentou, nasceu uma figueira, e essa figueira nunca deu figos. E os figos que dá, pequeninos. E hoje a figueira chama-se a figueira do diabo. E hoje lá está. A fonte de São Caetano também é um marco importante da bela história da aldeia de Linhares. Nela jaz igualmente uma misteriosa lenda que tem passado de geração em geração. A água de São Caetano, que ainda faz casamento este ano. Ah, é? É. Depois lá está. A partir de já não há mais nada. Até os casados? Os casados não têm nada a ver com isso, porque já estão fartos de nada. Podemos também apreciar na Rua Direita 3 lugares de grande influência da antiga vila de Linhares da Beira. A antiga fonte de mergulho, onde só entravam os bons homens da vila, que mais tarde sofreu algumas modificações e começou a ser usada como tribunal e espaço de conferências para a aldeia. Quando uma pessoa fazia algo que violasse as regras impostas pelo concelho, essa pessoa era julgada no tribunal. Se a pena aplicada fosse a morte, o condenado era levado para o pelourinho, onde existia uma forca, e era à vista de todos enforcado. Se a violação da lei não fosse assim tão grave, era levado para a prisão, onde os homens permaneciam no rastejão do lado esquerdo e as mulheres que eram presas iam para o lado direito. Havia também um último grupo, a comunidade judaica. Era uma minoria étnica e religiosa e era obrigada a viver à parte da comunidade cristã, cujo bairro onde os mesmos tinham as suas casas era chamado de Judaria. Situa-se transversal à Rua Direita e sobre o arco de acesso ao bairro encontramos uma das mais belas janelas manuelinas. Há quem diga que poucos eram os judeus que viviam em Linhares. Outros dizem que os judeus nunca viveram em Linhares. Vinham de Belmonte e era em Linhares que concretizavam os seus ritos religiosos. As casas onde os mesmos se concentravam estão identificadas por cruzes gravadas nas pedras graníticas. Eram os seus lugares de culto, cuja entrada só era feita depois de uma bênção judaica. Anos e anos de histórias e de documentos em que muitas coisas ficaram por contar. O certo de tudo o que aconteceu é algo que nunca poderemos ter.
Linhares da Beira continua a ser misteriosa para quem a visita, revelando um pouco mais de si a cada passo, a cada esquina, a cada gravura. Tempos passados que foram presente e que hoje são novamente passado. É assim a ordem da vida. Tempos que passam, tempos que não voltam. É assim, Linhares da Beira. Eu sou o alcaide-mor do Castelo de Linhares. Dom Afonso Henrique foi o meu rei. Tive pajens, tive cavaleiros, honramos sempre estes montes irmínios e tinha saudades do meu povo que se divertia no terreiro. Eu descia do castelo para os dignificar e com eles caminhar por todo o além-mar, por todos os ares, para que todo o mundo conheça o museu ao ar livre que é Linhares. Aí atendes portugueses, aí tens povo em geral, para honrar a nossa história repleta de glória em todos os lares, a aldeia de Linhares da Beira, para dignificar o turismo nacional. E aqui estou, portugueses, com uma coragem inabalável, pronto para defender o meu castelo, como defendi sempre, o defenderei agora. De espada em punho para dar ao testemunho, como deu o alcaide faria outrora. E para terminar, não me chamem o alcaide impiedoso, porque sou tudo o que resta da Batalha de Trancoso.